Olá, amores! Tudo bem com vocês? Bem, na última aula nós encerramos uma das etapas da nossa aula de literatura e hoje nós vamos iniciar um livro novo. Lembrando que com esse livro nós vamos somar 2 livros de literatura já e é necessário que você leia com bastante afinco cada uma das páginas para que no fim da nossa leitura nós possamos fazer uma avaliação relacionada ao nosso livro. Sempre lembrando que vocês estarão sempre sendo avaliados pela leitura e interpretação desses textos. Então vamos lá? Aqui nós vamos trabalhar com Cordel Adolescente. Esse é o nosso livro do 2º bimestre, aqui escrito por Silvia Orthoff. Inicialmente, nós vamos conversar um pouco sobre a questão da ambientação desse livro, até porque a literatura de cordel não é um tipo de literatura que vocês estejam muito familiarizados. Vocês já viram em algum lugar, vocês já ouviram falar, mas trabalhar com afinco, como nós temos aqui nesse momento, vocês ainda não tiveram. Então vamos ter atenção, até porque para vocês compreenderem o motivo pelo qual a leitura de vocês vai se dar de forma diferente de um texto em prosa, porque aqui nós vamos trabalhar, assim como o poema e a poesia, nós vamos trabalhar com versos, tá bom? Então, inicialmente, a literatura de cordel, diferentemente do que muitos acham, teve seu início em Portugal, lá pelo século 17 e 18. Nessa época, as pessoas elas desenvolviam determinados poemas que eram acompanhados de instrumentos musicais e essas pessoas eram chamadas de trovadores medievais, onde ao passo que eles iam falando, declamando a determinada poesia, outra pessoa ia acompanhando com um violão. Aqui, já na Renascença, esse mesmo tipo de poema, essa mesma literatura de cordel, ela já via pela impressão, ou seja, eles já eram não só mais orais, cantados, eles agora eram impressos e essa impressão fez com que as pessoas tivessem um maior acesso a essa literatura de cordel nascida em Portugal. Então, partindo para o Brasil, aqui no século XVIII, nós vamos perceber que essa literatura vinda de Portugal começa a ganhar corpo no nosso país. Ou seja, em alguns estados, em algumas determinadas cidades, eles começaram a fazer bastante sucesso, principalmente aqui no Nordeste, como por exemplo, nos estados de Pernambuco, Ceará, Paraíba, Bahia e Rio Grande do Norte. Essa literatura não ocorreu apenas naqueles séculos. Até hoje, nós temos resquícios bastante fortes voltados para essa cultura da literatura de cordel. As pessoas que faziam essa literatura de cordel eram chamados de poetas de bancada ou de gabinete. Vamos lembrar muito bem disso, tá bom, meu bem? Aqui, as principais características desse tipo de literatura nós podemos encontrar. Vai ser um texto voltado para a métrica fixa. Nós já estudamos sobre isso em aulas anteriores. Sobre rimas também vai aparecer, a questão da musicalidade nos versos vai estar presente. Também o folclore vai ser o foco principal desse tipo de literatura, até porque vai haver uma exploração muito maior, principalmente do folclore nordestino nesse momento. Os cordéis vão tratar também dos costumes locais, fortalecendo as identidades regionais. A literatura de cordel é muito conhecida por suas xilogravuras. As xilogravuras nada mais são do que aquelas imagens que conseguem transmitir ou traduzir o que se está falando naquele cordel. Daqui a pouco, quando eu for mostrar para vocês as imagens do livro de vocês, vocês vão perceber essas xilogravuras. Aqui eu coloquei um pouquinho sobre a biografia da nossa autora, que nós vamos estudar. Nesse momento, nós estamos aqui observando não só
o livro em si, mas é interessante que vocês conheçam o momento da vida da autora na composição dessa obra, porque tudo isso vai influenciar na forma como ela escreve. Vamos aqui comigo. Sylvia Orthoff nasceu em 1932 e morreu em 1997. Ela nasceu na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, e começou a atuar no teatro aos 15 anos. Morou 2 anos em Paris, onde aprendeu mímica, desenho, pintura e arte dramática. Foi mãe de 3 filhos, Cláudia, G e Pedro. E por último, mas não menos importante, teve várias obras dela premiadas. Ou seja, essa é uma das obras que vocês vão conhecer que também ganhou premiação. Essa é a capa do nosso livro. Nós temos aqui ele na tela, mas também temos aqui ele físico. Quem não adquiriu, tem que adquirir para que nós possamos dar continuidade a esse estudo, viu, meu povo? Então, aqui em Literatura de Cordel Adolescente Oxente, nós vamos conhecer a vida de Doralice, que é uma garota de 13 anos que vive de contar as suas histórias nas páginas de seus cordéis, que expõe nas feiras do Nordeste. Ela conta a desventura de Bertolina, uma garota que conheceu um cangaceiro que tinha olhos de longura e estrelas faiscantes, dentes dos seus sorrisos, por quem se apaixonou perdidamente. Então, com esse momento da literatura de cordel e essa obra que eu trouxe para vocês, nós vamos conhecer um pouco mais. Se vocês observarem, todo o livro vai estar lotado de figuras, as próprias xilogravuras que eu já comentei com vocês, como vocês vão poder perceber nesses pequenos desenhos que vão surgindo. Observando ainda que a xilogravura ela não viria dessa forma colorida, e sim em preto e branco. Então, em toda a história, vocês vão ver narrativas, e nessa narrativa que agora vai vir para vocês, não em forma de texto corrido, ou seja, em prosa. Ela vai vir em versos, como vocês podem perceber. Então, é uma ótima leitura a se fazer. Eu espero que vocês se interessem. Não esqueçam da nossa ficha literária, que será cobrada no fim desse livro. Então, de acordo com o que vocês forem lendo, já podem ir respondendo a ficha, para que não fique acumulado todo esse trabalho. Então, feita a ambientação do nosso novo livro, só temos agora que lê-lo. Então, um beijo a todos. Fique de olho na Agenda Edu, adquira seu livro se você não adquiriu e até a próxima!